Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Estamos no ar com o TVU Jornal, seja bem-vindo, boa noite. Ontem os vereadores aprovaram um projeto que cria o Centro de Proteção à Vida Animal. E teve ainda outros 2 projetos, daqui a pouco a gente mostra. Nessa edição você confere como prevenir para que o seu computador não seja mais um dos atacados por vírus e hackers. Todo cuidado é pouco. Tem oportunidade de emprego para Votuporanga e também vamos falar da reforma trabalhista. Você sabia que já foram feitas quase 1000 alterações na CLT em toda a história? É agora no TVU Jornal. O Ecotudo em Ação chega amanhã à Vila Carvalho. Os moradores ali do bairro que quiserem descartar resíduos, entulhos, restos de poda ou qualquer lixo devem depositar o material até agora à noite. O serviço percorrerá as ruas da Vila Carvalho das 7 às 11 horas da manhã. Ao recolher esses resíduos, a Prefeitura busca evitar o aparecimento de novos possíveis criadores aí do Aedes aegypti, escorpiões, baratas, roedores e também de outras pragas. Dúvidas podem ser solucionadas pelo 0800 770 1950. E o principal destaque da sessão de ontem lá dos vereadores foi a aprovação de um projeto voltado para a causa animal. Mas antes da votação, os parlamentares usaram a tribuna para discutir alguns assuntos. O prefeito João Dado participou da sessão. Antes da votação de 3 projetos que estavam previstos, o vereador Merred Meidão voltou a falar sobre o investimento feito na Praça de Simonsen. Dessa vez, apenas para esclarecer o que ele tinha dito na última sessão. O que eu disse, e posso provar, fazer diversos levantamentos no local, é que não sei o porquê da licitação ou da tomada de preço. Fizeram uma academia lá, meia boca poderia dizer, quem mora lá sabe, com preço alto. Um problema que tem gerado transtornos para o funcionário público também foi reapresentado na tribuna, mas dessa vez com uma boa notícia. Segundo o vereador Ali, os usuários do IANSP em breve terão uma ampliação de atendimento na cidade e não vão precisar mais procurar Fernandópolis, por exemplo, para um simples exame de sangue. Nós estamos com um problema sério do IANSP e eu e o Meidão temos brigado muito por isso. Estivemos conversando com o deputado Carlos Pignatari, Carlão, e eles nos assegurou que, num futuro bem próximo, o IANSP vai voltar a funcionar normalmente. Está sendo feito um convênio, segundo ele, com um laboratório, feito uma licitação para que tenha um recurso de mais 30 mil do que repassa para o município, para que seja atendido os exames laboratoriais. E também o IANSP irá credenciar em torno de 20 médicos para poder atender o funcionário público. Por fim, os vereadores votaram e aprovaram 3 projetos, o que concede insígnia de honra ao mérito ao capitão aviador Lucas Pacheco Yoshida, o que criou uma comissão especial de habitação popular e o principal, que foi o de criação do Centro de Proteção à Vida Animal, de autoria da Prefeitura de Votuporanga. Quando protegemos a vida animal, estamos, na realidade, protegendo a vida humana. É um projeto que vai solucionar a questão causa animal em Votuporanga e, o mais importante, um projeto que vai trazer economia para os cofres públicos. Sobre a questão aí da obra da Academia da Saúde de Simonsen, que voltou a ser discutida pelo Merred Meidão, a assessoria de imprensa da Prefeitura enviou uma nota na sexta-feira afirmando que todo o processo de construção é acompanhado e inspeções contínuas são realizadas por engenheiros da Secretaria de Obras. Essas obras foram retomadas na semana passada, após terem sido paralisadas pela empresa licitada em virtude de atrasos no repasse dos recursos do Ministério da Saúde. O valor total é de R$ 120.600. E a gente lembra você que daqui a pouco, às 7h30 da noite, a TV Unifev transmite essa sessão na íntegra. E serão repassados amanhã para as entidades beneficentes de Votuporanga os alimentos arrecadados durante a 9ª campanha Aluno Solidário, que foi promovida esse ano.
Os donativos serão entregues para 21 entidades assistenciais da cidade que estarão representadas lá nesse ato, nessa ação promovida pela Prefeitura. E agora vamos às notícias da região com Angélica Lima, no Região em 1 Minuto. Boa noite, Angélica. Boa noite, Ender. A Polícia Rodoviária vai investigar as causas do acidente envolvendo um ônibus com jogadoras de Rio Preto. O acidente foi ontem à noite, em Iribirá. Apenas 2 meninas seguem internadas no hospital de Rio Preto e não correm risco de vidas. As outras passam bem. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão hoje, em Fernandópolis. A operação tem o objetivo de desmascarar um esquema de corrupção envolvendo servidores de empresas do setor agropecuário. O ex-presidente das indústrias de laticínio de Tocantins, que mora em Fernandópolis, prestou esclarecimentos e falou sobre o depósito que efetuou na compra de uma auditora. Logo após o depoimento, ele foi liberado. Em Araçatuba, a roda de um caminhão de lixo caiu em uma cratera no momento em que o veículo passava pela rua. Isso aconteceu ontem e ninguém ficou ferido. De acordo com a Samar, as providências para resolver o problema serão tomadas, mas não foi estipulado um prazo. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. E ainda continua repercutindo no mundo o ataque cibernético que atingiu milhares de computadores. Na região tivemos alguns infectados, como aqui em Votuporanga. O fórum teve quase 100 máquinas atingidas. Só que novos ataques podem voltar a acontecer e para evitar dor de cabeça é importante fazer sempre a atualização dos computadores. Nossa equipe conversou com um especialista em computação para saber quais são as principais dicas para não se tornar mais uma vítima. Vamos conferir. O ataque cibernético da última sexta-feira, em cerca de 70 países do mundo, serviu como alerta para internautas e empresas sobre a importância da atualização constante dos sistemas de segurança para não termos nenhuma ocorrência desagradável. Esse professor mestre em computação explica que muitas vezes as pessoas acabam tendo seus dados e informações sequestrados por não seguir algumas recomendações importantes. Ele fala de como se prevenir de possíveis ataques. Evitar usar sistemas operacionais piratas, que esse sistema operacional não pode ser atualizado, usar sistemas comprados, legais, que aí você tem as atualizações de segurança vindo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e atualizar essas informações. Manter os antivírus também registrados e também atualizados, isso evita muito a prática de novos ataques. E um outro detalhe quanto a esse vírus, como ele vem por e-mail, evitar que a gente seja curioso. Às vezes vem uma mensagem lá que a gente não sabe o que é e evite clicar nela antes que você dispare esse vírus. O nosso computador funciona como um cofre, onde nós guardamos tudo que é de valioso, como nossas senhas bancárias, nossos dados pessoais e tantas outras coisas. Só que como num cofre de verdade, ele não é 100% seguro. E é aí que os hackers se aproveitam para poder sequestrar tudo que está guardado aqui dentro. No ataque iniciado na semana passada, os hackers exigem um resgate de $300 por máquina para ter o desbloqueio. O problema teria acontecido por causa de uma falha de segurança do sistema operacional descoberto pelo governo americano, que não repassou as informações aos fabricantes de computadores, o que teria facilitado a ação. Esse pagamento é feito numa moeda virtual chamada Bitcoin, que ela só existe dentro da internet, dentro desse mundo da internet, e não é muito fácil rastrear esse dinheiro. Então esse dinheiro você pode comprar qualquer coisa no mundo inteiro sem o rastreio dessas informações. A estudante Ana Carolina conta que já teve alguns problemas com a internet, como por exemplo no seu Facebook. O último deles foi na sexta-feira. Meu WhatsApp começou a ficar movimentado por pessoas estranhas também, que eu não conhecia, e alguns amigos perguntando o que estava acontecendo. E eu fui ver, eles disseram para mim entrar no Facebook. Ao entrar, já não consegui. Já dava impedido, senha incorreta, tente novamente. E eu perguntei, gente, o que está acontecendo? Não estou conseguindo entrar. E eles me mandaram prints das postagens que estavam fazendo, estavam com o meu número do WhatsApp e coisas que não tinham chance de ser eu que estava fazendo. Só para nós termos uma ideia, este é um mapa em tempo real dos países que foram atingidos por esse ataque.
Cada pontinho desse verde é um local onde os computadores foram hackeados, não é isso, professor? Sim, e nesse mapa mostra exatamente neste momento as máquinas que estão sendo invadidas, os locais do mundo que estão sendo invadidos pelos hackers também. Isso mostra que a todo momento tem computadores no mundo sendo atingidos. Sim, o ataque não foi apenas na sexta-feira, ele está acontecendo ainda, muitas máquinas estão paradas e muitas máquinas vão ser paradas ainda se não seguir aquelas dicas de segurança. Estima-se que o WannaCry infectou 300 mil computadores desde sexta-feira. Ainda sobre o ataque, a Europol, que é a agência de polícias aí do continente europeu, afirmou hoje que é muito cedo para especular sobre os autores do cyberataque mundial, após a descoberta de um provável vínculo com a Coreia do Norte. E no próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo e que chuva essa noite, hein? E ainda nessa edição vamos falar sobre a reforma trabalhista. As mudanças nessa lei impactam diretamente no seu dia a dia. Até já! Vamos agora de previsão do tempo, porque o tempo deu uma mudada, né? A chuva deve ser constante nos próximos dias. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Nessa madrugada aqui na cidade choveu cerca de 5 milímetros de acordo com a Coacavo. Em São Paulo, a quarta-feira deve ser nublada e não deve chover por lá. A mínima prevista é de 14 e a máxima pode chegar aos 21 graus. Em Rio Preto deve fazer sol, mas mesmo assim tem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus. Aqui em Votuporanga, a previsão de dia de sol e expectativa de chuva para a tarde e para a noite, além de bastante nebulosidade. Os termômetros vão de 17 a 29 graus. Uma ótima noite a todos, amanhã eu volto. Obrigado, Naê, até amanhã. E o país criou quase 59.900 vagas de emprego formal durante o mês de abril. Isso de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Esse é o primeiro resultado positivo para o mês de abril desde 2014. Agora nós vamos ver quais são as oportunidades que a gente tem aqui para Votuporanga. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para homens e mulheres com ou sem experiência em vendas. É preciso ter moto ou carro próprio. Interessados, enviar currículos na Rua Tocantins, 3132. Contrata-se estagiário que esteja cursando Direito e tenha uma boa digitação. O telefone para contato é 3423-1969. A empresa contrata analista de treinamento e desenvolvimento. Os candidatos devem mandar os currículos para recrutamento20cc@gmail.com. Pizzaria contrata pizzaiolo e esfirreiro. Interessados, enviar currículos no local, na Rua São Paulo, 4240. Concessionária de maquinário agrícola, selecione auxiliar administrativo. O candidato deve ter noções básicas de informática e experiência na área. Enviar currículos para o e-mail vagas3@valorizegestão.com.br. E hoje de manhã, a Unifev promoveu um encontro para definir os temas que serão abordados no segundo Fórum de Debates de Gerontologia, que acontece esse mês. Participaram do encontro representantes da área da saúde de várias entidades, como Unifev, Santa Casa, secretarias municipais, entre outros. O objetivo foi fazer um levantamento das demandas sociais relacionadas ao público idoso, onde foram definidos os eixos temáticos do segundo encontro de gerontologia, que acontece no mês que vem na cidade universitária da Unifev. Tudo que foi discutido levantou eixos temáticos, propostas inclusive para sugestões de políticas públicas relacionadas a esse público idoso. Tudo isso gerou para nós o fortalecimento, Danilo, e a legitimidade do nosso segundo Fórum de Gerontologia, que acontecerá no dia 24 de junho. De acordo com o coordenador da pós-graduação de Gerontologia, professor mestre Ricardo Martins, é preciso promover uma atenção maior aos idosos. Por exemplo, melhorar a qualidade de vida, oferecer políticas públicas ou nas áreas sociais,
ou nas áreas de mobilidade, ou nas áreas de habitação, ou nas áreas de assistência, para oferecer uma melhor assistência para esse público idoso. O presidente do Conselho Municipal do Idoso diz que os cuidados dos idosos é fundamental para promover uma qualidade de vida para essa parcela da população. A gente percebe cada vez mais as políticas públicas de saúde, de assistência social, de habitação. Elas estão, na verdade, criando estratégias para atendimento desse público, que o número é extremamente crescente, não só no município de Votuporanga, mas em todo o país. O pró-reitor acadêmico da Unifev, professor doutor Djalma Silva, falou sobre a iniciativa da Unifev em promover encontros como esse. Nós buscamos nos cursos, serviço social, os cursos da área de saúde, e existe uma preocupação com esse cuidado do idoso. Então nós buscamos, nós sabemos que temos que fazer ações para que, e apoiamos, nós incentivamos a área pública também para que eles tomem ações conjuntamente conosco. O encontro vai ser no mês que vem, viu? Para saber mais sobre o encontro, você pode entrar em contato pelo telefone 17 3405 9978 ou lá no site unifev.edu.br. E no próximo bloco vamos falar de esporte e ainda sobre a reforma trabalhista. Você sabia que com as mudanças previstas vão passar mais de 1.000 as alterações da CLT em toda a sua história? A gente já volta. A intenção de consumo das famílias apuradas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo alcançou 77,7 pontos em maio, isso é uma escala de 0 a 200. O aumento é de 11,1% em relação ao mesmo período do ano passado e essa é a terceira variação positiva consecutiva, fato que não ocorria desde 2012 e que mostra que os brasileiros estão mais confiantes. E a consolidação das leis de trabalho, a CLT, foi criada há mais de 70 anos e já teve mais de 900 alterações. A reforma em discussão no Congresso Nacional traz aí mais 100 mudanças nessa lei. Segundo o governo, o objetivo é adequar a legislação ao mercado de trabalho atual. Essa concessionária emprega 14 pessoas. Às vezes, os funcionários cumprem jornadas diferenciadas, mas sempre com acordo entre as partes. Tem que ser parceiro. O funcionário ele tem as obrigações dele e no dia certo ele tem que estar ali com o seu dinheiro na sua conta. A reforma trabalhista que está em discussão no Congresso vai afetar diretamente as relações entre patrões e empregados. Aqueles que defendem a reforma dizem que a CLT ficou ultrapassada com as novas configurações do trabalho. Criada no governo Getúlio Vargas em 1943, a CLT reuniu várias legislações existentes desde o início do século passado e criou novas. A ideia era preparar o país para a migração do trabalhador rural para as cidades. Se a época ela era anacrônica, porque vinha, mas não regulava a vida de muitas pessoas, ela preparava esse contexto de expansão econômica do país. Desde então foram feitas quase 1.000 modificações na lei, mas nenhuma tão abrangente como essa, que altera cerca de 100 artigos de uma vez. Entre as mudanças estão a prevalência dos acordos trabalhistas sobre a lei, para definir, por exemplo, jornada de trabalho, banco de horas e parcelamento de férias. A lei também regulamenta novos tipos de contrato, como home office ou trabalho remoto e o serviço por hora trabalhada. Para este sociólogo, a mudança deveria ter mais discussão e pode precarizar o trabalho. Ela visa reduzir o custo do trabalho para as empresas. Reduzir ainda mais. Mas para o setor empresarial, as alterações são necessárias para a geração de empregos. Eu acredito que irá formalizar e homologar muitas coisas que estão aí na informalidade. É o momento que irá ganhar o empresário e o empregado. É preciso fazer uma revisão da legislação trabalhista para que a gente possa criar um contexto de pungência econômica para o nosso país. Mas não podemos pensar isso sem levar em consideração a proteção do ser humano.
aí, galera do Futeblog, tudo tranquilo? Terça-feira, e hoje é dia de falar do mercado da bola. Bastante movimentação aí entre os grandes de São Paulo. No São Paulo, o Breno, zagueiro, acertou com o Vasco da Gama, ia para o Atlético Goianiense. O Neilton espera propostas aí do Bahia e também do Botafogo do Rio, onde ele jogou. E o Hudson, volante, está voltando de empréstimo do Cruzeiro. O Cruzeiro quer que o jogador permaneça, mas o São Paulo quer o jogador de volta. Não sei se o Hudson vai querer voltar para o São Paulo. Por outro lado, o Cueva caiu um pouco de produção no São Paulo. O Rogério Ceni vem observando esse jogador e aí culpa alguém. Ou seja, o preparador físico do São Paulo está levando a culpa. Estão pedindo a cabeça dele aos diretores do São Paulo. A gente tem que aguardar. No Palmeiras, Mike assinou contrato. Esse lateral ele vem do Cruzeiro. Luan do Vasco e Juninho, zagueiro do Curitiba, devem estar chegando na equipe do Cuca muito em breve. O Cuca que falou que o time busca mais um atacante, isso porque o Alexandro foi para o Curitiba e também o Rafael Marques agora é jogador do Cruzeiro. O Santos busca a renovação de contrato do Lucas Lima, ofereceu aí uma bala por mês para o meia santista, deve assinar contrato de 5 anos. O Santos, que enfrenta amanhã o The Strongest da Bolívia na altitude, e deve enfrentar essa altitude apenas 3 horas antes do jogo, para não sentir aí tanto os efeitos. Para fechar, a gente fala do Corinthians. O Cleison deve chegar para exames médicos, assinar contrato com a equipe do Corinthians. É um jogador que marca poucos gols, mas a intenção do Carille é que o Cleison jogue na assistência, ou seja, jogue servindo o Jô no ataque. O Corinthians também procura um zagueiro. A boa notícia é que o Pablo não sofreu uma contusão muito grave, não vai desfalcar o Corinthians por muito tempo, mas mesmo assim a diretoria entende que existe a necessidade de buscar um outro zagueiro para ficar ali, para engrossar e qualificar ainda mais o elenco do Corinthians. Para fechar o Futeblog de hoje, tem brasileiro na Libertadores. O Atlético Mineiro recebe o Godoy Cruz pelo torneio sul-americano, tá certo? Grande abraço para vocês, então até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. Às 7h30 da noite, você acompanha a sessão da Câmara na íntegra. Tenha uma ótima noite e até amanhã.